sou a Filomena Costa, sou lusodescendente, nasci e moro no Luxemburgo. No mês de fevereiro deste ano, como sou enfermeira, fui chamada pela Reserva Sanitária do Luxemburgo para ir ajudar na unidade de cuidados intensivos do Hospital Espírito Santo de Évora durante 2 semanas. Fui acompanhada pela doutora Modesta, que é médica anestesista, e para nós as duas foi uma experiência inesquecível. Conheci médicos, enfermeiros auxiliares e outros funcionários do hospital, todos formidáveis, todos sempre bem dispostos e muito empenhados a fazer o seu trabalho com grande profissionalismo, apesar do sufocante equipamento de proteção individual e do cansaço acumulado. Também fiquei impressionada com a disciplina com que os portugueses respeitaram um confinamento rigoroso que tinha sido imposto, mas necessário. Por isso hoje estou feliz que a situação se tenha consideravelmente acalmado em Portugal e que os portugueses possam ter, no dia de hoje, dia de Camões, usufruir de uma liberdade maior do que no mês de fevereiro passado. Desejo a todos os portugueses e lusodescendentes muita saúde e coragem e deixem-se vacinar. Muito boa tarde.
Vamos continuar este direto que foi aberto aqui pelo Sr. Embaixador António Gamito, com um discurso para comemorar este Dia de Portugal, das Comunidades e de Camões. E vamos dar início a um programa que é bastante vasto, onde vamos ter muitos convidados. Eu queria, antes de mais nada, o meu nome é Raul Reis, queria agradecer ao Sr. Embaixador por ter confiado nesta equipa que está aqui hoje a tentar fazer o melhor possível um direto para comemorarmos este dia tão importante. Como disse, em 2019, esse acontecimento, esse 10 de junho que comemorou, teve muita gente à sua volta, que vieram até a um espaço nobre da cidade de Luxemburgo para festejar o 10 de junho, foram centenas de pessoas. Desta vez não as temos aqui nesta sala, porque não é possível, mas esperamos tê-las connosco. Portanto, o meu primeiro apelo é, quem nos está a seguir pode muito facilmente escrever um comentário, dizer, colocar questões, dizer aquilo que pensam, comentarem o que sentem neste dia 10 de junho. Portanto, nós aguardamos os vossos comentários nesse sentido. Nós temos agora, neste pequeno painel que está aqui connosco, uma família e a professora Mónica, que é coordenadora adjunta da Rede de Ensino de Português Estrangeiro, e eu ia começar, antes de apresentar estes nossos convidados. Professora Mónica, quantos portugueses aprendem, quantos estrangeiros e quantos miúdos portugueses aprendem a língua neste país, no Luxemburgo? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Obrigada ao Sr. Embaixador pelo desafio de estarmos cá. Neste momento, nós temos, este ano letivo, cerca de 3.200 alunos a aprenderem português, entre portugueses, lusodescendentes e cada vez mais estrangeiros. Desde os mais pequeninos, do pré-escolar, até a estudantes que estão, inclusivamente, na universidade. Por isso, cobrimos um bocadinho todas as faixas etárias. E penso que estamos novamente a começar a retomar e a crescer quanto ao interesse pelo ensino da língua portuguesa no Luxemburgo. É um desafio todos os dias manter esta rede a funcionar, suponho eu. Muitos alunos, muitos professores, é uma estrutura enorme. Sim, no Luxemburgo, estou apenas a falar do contexto luxemburguês, até porque a nossa coordenação, o Dr. Joaquim Prazeres, que nos deve estar a ver neste momento, ele coordena ele coordena também Bélgica e Países Baixos. No Luxemburgo somos 26 professores, um leitor, e eu e o Dr. Joaquim Prazeres, que estamos mais na parte da coordenação. É um desafio, claro, até porque temos uma grande diversidade de ofertas, cursos que são simplesmente organizados por nós, outros em cooperação com a Escola Luxemburguesa, os chamados cursos integrados e os cursos complementares. É um grande desafio, mas é bastante motivante e todos os que estamos neste desafio acreditamos nesta missão e damos o nosso melhor todos os dias. O que é talvez mais motivante é ter depois estes miúdos a falarem e a escreverem em português. Temos aqui connosco a Beatriz e o Gonçalo, é assim, não é? Beatriz, Gonçalo. E que estão aqui com os pais, a Fátima e o Luís. Eu ia começar pela mãe, pela Fátima, que está aqui mais próximo de mim. Fátima, porquê é que é importante ter os seus filhos a aprender português? Bom, para mim é realmente muito importante, até porque eu fiz escola em Portugal, o meu marido também, e para nós era realmente muito importante que os meninos, pois é a língua que falamos em casa, é a nossa língua materna, que eles realmente soubessem aprender aquilo que nós não lhes conseguimos transmitir. Portanto, a nossa cultura, toda a parte além da língua, dos nossos costumes. Portanto, tudo isso é o que eles aprendem neste momento na escola e foi uma das nossas motivações. Foi inicialmente a Beatriz e para o ano que vem será o Gonçalo também a dar continuidade. Beatriz, então agora vamos falar com a Beatriz. Beatriz, é muito difícil aprender português ou não? Não é muito. Não é muito? E tu gostas de estar nas aulas de português, em português, falar a língua dos teus pais? Eu gosto muito de estar na escola de português e divirto-me muito a aprender português. Isso é ótimo. E olha, e as outras línguas que falas? Também já falas outras línguas, não é? Sim, eu também já falo alemão, luxemburguês e um pouco de francês também já estou a aprender. Muito bem. E não confundes essas línguas todas, não as baralhas na tua vida? Quando falas com os pais, sei lá, falas sempre português? De vez em quando eu não me lembro de uma palavra e falo em outra língua. É a primeira língua que te surge, não é? Que te vem à cabeça. É natural.
O Gonçalo ainda não está a aprender português, mas queres aprender português também? Queres ir para as aulas de português? Sim. E tu já falas o quê, Gonçalo? Diz-nos lá. Tu estás a falar muito baixinho, mas eu sei que falas muitas línguas também. O que é que tu falas? Falas só português ou falas mais alguma coisa? Eu falo português, alemão, francês, luxemburguês. Muito bem. Já falas mais do que eu. Vamos então ouvir o pai, Luís Teixeira. Portanto, a sua esposa estava aqui a dizer que era muito importante para a família que os filhos mantivessem a língua, porque é também uma ligação não só a Portugal, não só à família, mas também a uma cultura, não é? Sim, isso para nós é muito importante, porque nós damos muito valor ao nosso país, que nos viu nascer, para nós. Adultos, né? As crianças já nasceram cá e nós adoramos o nosso país, independentemente de estar longe. Cada momento que a gente pode, regressamos a Portugal. Por vezes poderíamos ir a qualquer outra parte, mas o sentimento faz-nos arrepiar. Eu, quando falo de Portugal, para mim, Portugal diz-me muito. Para quem está cá fora, sente-se mais Portugal, não é? Eu acho que nós damos imenso valor quando estamos fora. Quando estamos lá, acho que não damos o valor que Portugal tem. Portugal tem, exatamente. É isso. De onde é que são? De onde é que esta família é original? É assim, eu venho do distrito de Viseu. A minha esposa é do Porto. Diga-nos a terra, porque nós temos certamente muita gente se calhar lá. De Frades. Oliveira de Frades. De certeza que temos aqui, eu até vou fazer o apelo, de certeza que temos alguém de Oliveira de Frades a ver-nos, se estiverem a ver-nos, digam-nos qualquer coisa. E então, e a sua esposa, eu vou deixá-la falar outra vez. A Fátima, de onde é que é? Eu venho do Porto. É do Porto, muito bem. Sim. E, portanto, certamente temos gente do Porto a ver. Eu vou só perguntar, porque esta iniciativa, este encontro em que estamos aqui hoje para comemorar o 10 de junho, isto é uma ideia do embaixador António Gamito. Sr. Embaixador, por que é que quis começar estas nossas conversas desta tarde pela língua e pelo ensino do português? Permita-me só um pequeno comentário, dar uma grande saudação ao professor Prazeres, Joaquim Prazeres, que passou uns maus momentos recentemente de saúde, mas já está inteiramente recuperado. Não está aqui hoje porque, enfim, é aconselhável que mantenha as batidelas do coração um bocadinho mais baixas, mas é um grande amigo, é um grande colaborador e, juntamente com a Mónica e os outros professores todos de língua portuguesa, tem-se feito aqui um trabalho... Sr. Embaixador, vou só interrompê-lo para lhe dizer que o Joaquim Prazeres acaba de nos mandar uns coraçõezinhos. Portanto, está-nos a ouvir. Pronto, e está em forma, o coração está a bater. O coração está a bater, exatamente. É preciso que o coração continue a bater, porque ele ainda é muito necessário. E então, porque o ensino da língua portuguesa? O ensino da língua portuguesa é a manifestação, para além de simbolicamente ser a manifestação do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, é a manifestação de uma maneira de estar dos portugueses no mundo. E no caso concreto, no Luxemburgo. Eu, quando aqui cheguei, vi uma coordenação de ensino e vi um conjunto de professores extremamente capazes, um bocadinho talvez desmotivados, porque tinham acontecido coisas nos passados, a relação com o Luxemburgo não era a melhor, e o meu trabalho foi pegar nas capacidades e nas competências que os professores têm, todos eles, e pegar na língua portuguesa, falar com as autoridades luxemburguesas que entendem o nosso discurso, ou que pelo menos têm entendido o nosso discurso, mas nós ainda diremos que vamos a meio caminho daquilo que está traçado em termos de projeto, e sobretudo, porque estar aqui a família com as duas crianças hoje? Primeiro porque eu adoro crianças, e em segundo lugar porque aproveito para fazer um apelo enorme a todos os pais portugueses, lusodescendentes, lusófonos, que não deixem de pôr os vossos filhos a estudar português. Porquê a língua portuguesa? Porquê? Porque a língua portuguesa é também um instrumento de integração. Ao contrário do que muita gente diz, que quem aprende português não tem capacidade para aprender luxemburguês. Eu, se tivesse a idade daqueles miúdos e falasse a quantidade de línguas que estes miúdos falam,
Eu hoje já não seria capaz, como é evidente. Reconheço a minha incapacidade hoje para aprender qualquer coisa que não seja domínios do meu trabalho. Mas é nestas idades que eles têm a cabeça completamente aberta e absorvem o conhecimento. E é por isso que é uma mais-valia, até para Portugal, ter comunidades portuguesas em todas as partes do mundo a falar as línguas locais, a integrarem-se, como eu disse naquela comunicação que fiz, a participarem na vida desses países, como o nosso amigo Félix Brás, a quem eu aproveito para mandar um grande abraço, e, portanto, não tenham medo, avancem, a qualidade e a certificação dos cursos está garantida, a nossa relação com as autoridades de educação luxemburguesa é ótima, portanto, avancem e contem com o nosso apoio. Eu vou só comentar, porque eu pedi a quem nos está a seguir para colocar questões. O João Carlos Durão diz que é um verdadeiro serviço público a Portugal e à nossa comunidade e que temos aqui no Luxemburgo, e manda um abraço a todos. E temos também a Mili Fernandes Taches, que diz: parabéns ao professor Joaquim Prazeres por todo o trabalho e dedicação, um longo caminho, nem sempre fácil, mas com o resultado que está à vista. Exatamente. Professora Mónica, eu só peço que confirme aquilo que está a dizer o Sr. Embaixador. As coisas mudaram desde que as relações com o Luxemburgo também foram mais aprofundadas, como explicou o Embaixador. Isso é importante, não é? A relação com o sistema luxemburguês, com as autoridades luxemburguesas. Claro que sim, nós não podemos esquecer que somos convidados na Casa Luxemburguesa, não é? Mas nós temos, como disse o Sr. Embaixador, ótimas relações com o Ministério da Educação e estamos a avançar, estamos no bom caminho, queremos mais, queremos melhor, mas penso que estamos no bom caminho. Relativamente, se as coisas mudaram, eu só cá estou desde 2017, por isso o Dr. Joaquim Prazeres teria muito mais para dizer do que eu. Quando cheguei, um pouco antes do Sr. Embaixador, efetivamente, cheguei no rescaldo da crise em ES e acho que fizemos um grande caminho. Os cursos que quisemos implementar no âmbito, depois desse rescaldo, estão implementados, estão consolidados, estão a alargar-se a outras autarquias. Por isso, julgo que é continuar este caminho trilhado e sempre aqui com o nosso capitão a indicar-nos o caminho e penso que chegaremos ainda mais longe. Muito bem. Eu vou voltar aqui à nossa família, nós vamos ter que acabar esta conversa porque temos muitas conversas para fazer ao longo deste final de tarde, mas eu suponho que estes dois miúdos aqui já falam mais línguas que os pais, ou não? Completamente. Eu só falo português e francês, um pouco de inglês e o meu marido igual. Portanto, eles ainda falam mais línguas do que nós, completamente, sim. E aí, portanto, confirma aquilo que dizia o embaixador, agora vir-me para o pai, que eles pequenos aprendem mais depressa que nós. Eu há bocado não quis interromper o Sr. Embaixador a usar aquele provérbio que burro velho não aprende línguas porque poderia ser considerado insultuoso, mas parece-me que isso se aplica a todos, a nós que não somos da idade deles. Para nós é muito mais difícil, não é? Sim, muito. Por mais que a gente tente, com eles em casa, mesmo eles a fazer os deveres, e a minha mulher é que apoia mais. Que a minha mulher ainda chegou a estudar cá, e eu já não, eu já vim com uma idade onde já vim trabalhar. E justamente ia-lhe perguntar como é que foi adaptar-se a chegar ao Luxemburgo, um país onde se falam 3 ou 4 línguas correntemente, como é que foi a nível profissional e tudo? Assim, foi mais ou menos, digamos, porque eu vim trabalhar para um meio, português. Sim. Então vim falar português. E só depois, começando a trabalhar com pessoas de outra nacionalidade, no caso, trabalhei com belgas, foi onde eu aprendi o meu francês. Teve a necessidade, porque claro. eu vim de Portugal a falar português e inglês. Exato. E então cheguei aqui, tive que aprender francês, porque não sabia de todo falar. E então foi uma adaptação. Ao início comecei a trabalhar só com português, senti-me no meio confortável. Quando comecei a ter que me separar e a ter que ter outras opções, comecei a querer outras coisas para mim, evoluir mais qualquer coisa. Houve ali um períodozinho um bocadinho difícil, mas
ultrapassou-se. Ultrapassou-se. E é isso que é importante, portanto, manter a língua portuguesa, mas também aprender as línguas locais. Eu tenho aqui um beijinho para a Beatriz. Eu não sei se a Beatriz conhece a professora Sónia. Então, quem é a professora Sónia? Beatriz, podemos ouvir a Beatriz só um bocadinho? A professora Sónia, a professora que me dá aulas de português. Ah, é? Então, olha, ela está aqui a ver-nos. Então, atenção, vê lá se falas bem português, porque senão a professora Sónia depois diz-te. Ela está aqui e manda um beijinho, Beatriz. Eu queria também deixar um beijinho a estas duas crianças extraordinárias que estão aqui. Tu, Beatriz, que tens, claro, já estás nas aulas de português. O Gonçalo, que vai para o ano aprender português. E obrigado a esta família e à professora Mónica também por ter estado aqui, que também tem aqui muitos cumprimentos e muitas felicitações, incluindo, eu vou deixar, Sr. Embaixador, se me permite, um trabalho possível graças a todos os professores, ao movimento associativo e também ao reforço da estrutura e ao envolvimento do embaixador António Gamito. Quem diz isto é o Joaquim Prazeres. Muito obrigado por este bocadinho que estiveram aqui connosco. Nós vamos continuar agora esta emissão com música. Voltamos até ao jardim aqui da residência oficial com a Susana Magalhães e o Pedro Breio. Obrigado, Susana. Obrigado, Pedro, por este belíssimo momento musical. Nós voltamos aqui ao interior da residência para continuar estas comemorações do 10 de junho. E agora estou aqui acompanhado, já não estou com uma família inteira, estou aqui acompanhado com o embaixador António Gamito e o José Campinho, para falarmos aqui neste espaço. Agora passamos da língua, Sr. Embaixador, ao empreendedorismo. Porquê é que nós hoje estamos aqui com o José Campinho? Muito simples, porque eu desde que cheguei ao Luxemburgo acho que o relacionamento económico e comercial, já não o investimento, porque o investimento, em matéria de investimento, o Luxemburgo, pelas suas características próprias e as suas capacidades de serviços financeiros, faz muita coisa em Portugal em nome de países terceiros. Todo o investimento chinês que vai para Portugal passa aqui pelo Luxemburgo, por exemplo. Mas o que falta, na minha perspectiva, é uma relação comercial não tradicional, ou seja, aquela relação que se diz que é para o mercado étnico, que é para o mercado étnico, que é absolutamente fundamental que continue, até porque todos nós gostamos das coisas portuguesas e queremos tê-las aqui nos supermercados, mas é preciso passar para outro patamar. A ida dos Grão-Duques a Portugal
foi adiada, como sabem, por causa da pandemia para 2022, e esse era o momento onde nós iríamos tentar meter a relação comercial e económica noutro patamar. Mas para sustentar todos estes projetos e estes objetivos, é necessário que haja empreendedores, quer em Portugal, que olhem para o Luxemburgo, não como o país minúsculo que é, mas como o hub da região, da grande região, que apanha parte da Alemanha, o sul da Bélgica e parte da França, e, sobretudo, que olhem também para que os empreendedores portugueses, os verdadeiros empreendedores portugueses no Luxemburgo, se unam, criem massa crítica para poder eles próprios fazer esse trabalho no Luxemburgo, na grande região, e servir de interface com Portugal. Temos que mudar o paradigma da relação económica e comercial entre Portugal e Luxemburgo. E para isso é necessário empreendedores, e surgiu uma ideia da cabeça aqui do nosso amigo José Campinho, e acho que seria agora a altura, depois desta pequena introdução, de lhe passar a palavra para ele, muito obrigado talvez, pela nos explicar. José Campinho, então, o que é que se prepara no Luxemburgo e na grande região? Porque o que acaba de dizer o Sr. Embaixador é que, de facto, hoje em dia não há fronteiras na União Europeia, e muito menos neste país, que quase nunca esteve com os seus países fronteiriços. E estamos a falar da grande região, que é uma região com tantos habitantes como Portugal, mais ou menos, não é? São 12 milhões de habitantes e 22,5% do produto interno bruto da União Europeia. Ou seja, talvez a região mais rica da União Europeia. José Campinho, então, fala-nos um pouco do que se está a preparar neste sentido. Antes de mais, boa tarde e obrigado. Quero agradecer ao Sr. Embaixador pelo convite e também ao bom dia, por também permitir que esta entrevista possa chegar aos nossos ouvintes, às pessoas que estão a acompanhar as festividades de 10 de junho, este ano de uma forma virtual, pelo menos para muitos. Ora bem, o que acho que o Sr. Embaixador já explicou de uma forma muito sumária aquilo que se trata, na base, é fomentar, criar uma estrutura para que as trocas bilaterais entre Portugal, o Luxemburgo, e a partir do Luxemburgo para a grande região, e por que não no futuro para outros países, seja feita de uma forma mais unida, de uma forma mais coordenada, e se calhar que uma componente que falta e que está na base da criação deste clube, que é uma ação mais no terreno. Portanto, o Clube de Negócios não pretende substituir-se às câmaras de comércio, portanto, não é esse o intuito. Já me estragaste a próxima pergunta, porque é justamente dizer, porque existe uma Câmara de Comércio e, portanto, isto é uma iniciativa complementar. É uma iniciativa complementar, eu acho que o que está na raiz deste projeto é exatamente isso, é o facto de ser uma coisa feita, uma iniciativa que parte dos empreendedores. Portanto, é uma iniciativa que parte dos empreendedores e, como tal, tem como objetivo defender os seus interesses. Portanto, e os interesses dos empreendedores, pelo menos uma grande parte deles, e nomeadamente os que estão aqui, que nós conhecemos se calhar um bocadinho mais perto, é expandir. Portanto, hoje em dia existem muitos empreendedores, muitas empresas com valor, com potencial para ir mais além, para crescer. Isso quer dizer passar as fronteiras, por exemplo, chegar que são muito pequenas no Luxemburgo. Que são curtas, não é? E, portanto, sei lá, estamos a falar de uma empresa que possa estar ativa no setor da construção do Luxemburgo, porque é que não há de estar a construir em Saarbrücken ou em Arlon? É isso também. Claro. Portanto, eu acho que hoje em dia as fronteiras no Luxemburgo são muito pequenas e praticamente na cabeça das pessoas não existem, porque quem está aqui sabe muito bem que fazer negócios nos países vizinhos é quase como fazer negócios no Luxemburgo. Portanto, são fronteiras que só existem na teoria e no quadro da União Europeia, que já fazem muito sentido. Mas que existem alguns obstáculos, e existem obstáculos que muitas vezes são obstáculos que condicionam o crescimento das empresas, que sozinhas não conseguem ir dar aquele passo ou desbloquear certas situações. E eu penso que um clube de negócios com uma componente também diferente, porque realmente este clube de negócios foi criado, e se calhar aqui é a particularidade relativamente a outros clubes de negócios, foi criado sob uma forma jurídica pouco usual, que é uma cooperativa SA, uma cooperativa sociedade anónima, mas justamente para permitir que as empresas, portanto os membros deste clube, sejam também eles proprietários deste clube.
portanto, que haja um real interesse também no crescimento, em contribuírem, cada um dê o seu contributo, não só para crescer e para expandir, mas que o próprio clube também cresça e possibilite ganhe mais força para ajudar outros projetos a crescer. Claro. E a até avançar. porque, José Campinho, há muitas empresas de portugueses no Luxemburgo que são pequenas empresas, ou mesmo até microempresas, e que não têm os meios para se informarem, para se alargarem para novos mercados. Não é? Sim, portanto, eu acho que há um exemplo que é sintomático e bastante atual, que é a questão da pandemia. Portanto, nós, durante esta questão da pandemia, que levantou imensas questões e imensas problemáticas a muitas PMEs no Luxemburgo, que ficaram sem resposta a muitas das perguntas, porque simplesmente era impossível responder. E eu percebo perfeitamente que para o Estado e para os Ministérios é difícil responder individualmente a cada empresa. E se calhar se um clube de negócios podia ser o interlocutor com as câmaras de comércio, mas também com os próprios ministérios e com, eventualmente, para uma outra questão com o O caso da restauração será o mais flagrante neste momento. Exatamente. Não é? Eu próprio estou ligado, estou num grupo no Facebook de homens e mulheres da restauração de Luxemburgo e vê-se o desnorte que foi. As coisas agora estão a estabilizar, mas vê-se o desnorte que foi. Eu ia só dizer, nós estamos online, portanto estamos nas redes sociais e temos aqui várias pessoas a fazerem comentários. Já alguém a dizer, ainda bem é importante que haja iniciativas assim, e há também pessoas a darem um conselho: partilhem a nossa emissão, portanto podem partilhá-la, aconselhamos aqui a partilhem para que mais gente possa ver e ter estas informações. Sr. Embaixador, falávamos há bocadinho das suas iniciativas no domínio da cultura, da língua portuguesa, portanto apadrinhou esta ideia porque acha que isto é fundamental, é necessário para a comunidade. Em tudo o que eu irei fazer enquanto aqui estiver, quer contactos institucionais, na preparação, por exemplo, da visita dos Grão-Duques a Portugal em 2022, quer em contactos com empresas, com autoridades portuguesas, com empresas portuguesas, eu terei sempre em mente este clube de empreendedores, que me merece toda a credibilidade, no qual eu obviamente acredito, e acredito no seu futuro diretor-geral. Eu julgo que estará para breve o funcionamento efetivo deste clube de empresários, porque as pessoas que estão neste clube de empresários, para aquilo que eu ouvi da boca delas, mostraram o interesse, as competências que têm e, portanto, a capacidade de sair para um outro patamar, que é aquilo que eu quero, é sair para um outro patamar onde se cria outro tipo de mais-valia. Não as mais-valias habituais, mas outro tipo de mais-valia. E eu julgo que este clube de empresários, ao aglutinar várias componentes ou domínios económicos e comerciais, está a criar complementaridades, sinergias e mais-valias. Muito obrigado. José Campinho, para terminar, para quem nos estiver a seguir e aqui a ouvir e que diz, interessa-me esta ideia, como é que vocês vão funcionar? As pessoas vão poder dirigir-se a esta estrutura e participar? Como é que... Claro, o Sr. Embaixador, como o Sr. Embaixador já mencionou, portanto, o clube está prestes a ser constituído, portanto, está mesmo numa fase final da criação da empresa, portanto, que é uma cooperativa SA. O site vai estar disponível assim que a empresa seja constituída, que estaremos a falar provavelmente no prazo de um mês no máximo. O site já estará em funcionamento. A atividade vai começar a partir de setembro. Entretanto, também vamos entrar no período de férias. E sem pandemia já cruzemos os dedos. Esperemos que a situação também em setembro já esteja bastante melhor do que atualmente, para podermos começar a criar contactos, a apresentar o conceito às empresas e também responder àquelas que nos contactem via o site que vai ser lançado, portanto, escalabusinessclub.com, portanto já existe o domínio, e que nos podem contactar através do site. Vamos ter também números de telefone, portanto as coordenadas vão estar lá expostas para quem nos quiser contactar e obter mais informações de como colaborar ou como fazer parte do clube, que é um clube aberto aos empresários e a todos aqueles que tenham a ambição de crescer ou de participar em projetos de interesse de interesse comum, digamos assim. Muito
Muito obrigado, José Campinho. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Embaixador, por estas precisões. Nós vamos voltar a um momento musical com a Susana Magalhães e o Pedro Breio nestas comemorações do 10 de junho, aqui em direto da residência oficial de Portugal no Luxemburgo. Nós ficávamos aqui a tarde toda a ouvir a Susana e o Pedro, mas hoje não se trata só de um espetáculo musical. Muito obrigado, Susana e Pedro, por mais um momento. Nós agora estamos aqui com uma pessoa que eu chamo amigo e com quem trabalho há muito tempo. É o Ricardo Silva, que é o presidente e um dos fundadores, comigo também, da associação Bom Dia.lu-ASBL, que está na origem do projeto Jornal Bom Dia. O Sr. Embaixador António Gamito decidiu trazer aqui uma associação também para estas conversas deste 10 de junho e escolheu o Bom Dia porque o Bom Dia comemora 20 anos e comemora 20 anos hoje. Ricardo, vamos falar então dessas origens, se calhar, de um projeto destes há 20 anos atrás. Antes de mais, boa tarde a todos aqueles que nos seguem nas redes sociais. Não queria começar sem agradecer à Embaixada de Portugal no Luxemburgo, na pessoa do Sr. Embaixador António Gamito, por nos dar a possibilidade de celebrar o nosso 20º aniversário num dia tão simbólico para Portugal. Hoje não é apenas o dia de Portugal e de Camões, mas é também o dia das comunidades portuguesas. E as comunidades são o nosso público-alvo. São elas que nós tentamos satisfazer com a informação ao longo de 20 anos. O Bom Dia começou como um portal de informação que associado a fóruns de discussão, álbuns fotográficos, agendas culturais, e rapidamente foi evoluindo numa evolução natural da internet.
adaptámos-nos às redes sociais, que foram, entretanto, nascendo, como o YouTube, o Facebook. Nós até os consideramos os nossos primos mais novos, porque foram criados após o Bom Dia. Ricardo, vou-te interromper, sou obrigado, quer dizer, isto dito assim choca um bocado. Portanto, o Bom Dia existe antes do Facebook, não é? É isso. E, portanto, até para nós é muito engraçado brincar com a situação. Entretanto, o Bom Dia foi então adaptando-se a essas redes sociais. Hoje não temos apenas seguidores no nosso portal, contamos com números superiores a 15 mil visitantes por dia, mas também alcançamos semanas com 500 mil de visitantes nas nossas redes sociais, o que nos alegra imenso. Portanto, o Bom Dia deixou de ser um portal que partilhava, no fundo, informações práticas, etc., para ser um verdadeiro jornal. Como é que... Mas eu continuo a voltar aos 20 anos atrás. Há 20 anos, no Luxemburgo, criar este projeto, toda a gente achava isto esquisito. Aliás, só se descobriu muito mais tarde que este foi o primeiro projeto no mundo, nas comunidades. Exatamente, portanto, isso no início, quando lançamos o portal, os nossos colegas, os nossos amigos questionavam-nos regularmente quando é que sai a versão em papel. Portanto, era uma coisa inédita, éramos pioneiros no mundo da internet e sempre tentámos ser fiéis a esse princípio. Fomos muitas vezes solicitados para criar uma versão papel, aquilo que sempre recusamos, e hoje surpreendentemente a desistir das edições papel. Exatamente. Infelizmente também, não é? Surpreendentemente descobrimos que éramos o primeiro jornal em linha das comunidades portuguesas. Descobrimos isso num dos fóruns dos órgãos de comunicação social da diáspora portuguesa. E ficámos muito, muito sensibilizados. E é verdade, hoje em dia há jornais que estão finalmente a apostar, 20 anos após a criação do Bom Dia, que começam, talvez devido a uma pandemia que nos abalou imenso, começam a apostar cada vez mais no mundo digital. Ricardo, bem, temos aqui muitos happy birthdays, parabéns em todas as línguas, portanto várias pessoas a comentarem aqui, incluindo uma pessoa que eu creio que conheces, que diz orgulho e chama-se Celina Roteia. Sim, é a minha esposa e obrigado. E por trás de todo este trabalho há sempre uma família com a qual não é fácil conciliar este tipo de projetos que consomem muito tempo e ainda bem que posso contar com a minha família para me apoiar neste tipo de projetos. Quantas horas nós perdemos. A Celina sabe que ontem acabamos de trabalhar às 4 da manhã, não é? Sim, a Celina sabe. Não ficou muito contente, ela pensou que eram às 2 da manhã e pronto, acabaste de contar um segredo. Sr. Embaixador, o mundo associativo das comunidades está a mudar. Falou há pouco no seu discurso de rejuvenescimento das associações. Portanto, é das associações assim que fala, é destas associações, porque tradicionalmente as associações tinham grupos folclóricos, tinham um café. Falou desse rejuvenescimento. É nesse sentido ou é também porque as novas gerações também devem participar no movimento associativo? É nos dois sentidos. Por um lado, acho que as associações... Uma nota prévia. Achei que o Bom Dia devia estar aqui hoje, como associação, a ASBL, porque comemora os seus 20 anos. Isso, para mim, é importante, enquanto embaixador. Em segundo lugar, aprecio enormemente o trabalho que vocês fazem pelas comunidades, com as comunidades e também ligando as comunidades. Isso é um trabalho inegável. Em segundo lugar, não quer isto dizer que eu não reconheça a grande importância de associações humanitárias, recreativas, culturais, associações que estão a passar mal por causa da pandemia, porque a pandemia impediu, sobretudo, que essas associações fossem buscar o seu normal fundo, enfim, as suas verbas para funcionar. Que dependem sobretudo dos eventos que se tornaram-se impossíveis. Os eventos tornaram-se impossíveis de se realizar por causa do distanciamento social e da crise sanitária. Não estou a dizer que essas associações recreativas, culturais, devam acabar, antes pelo contrário. O que eu digo é que se devem rejuvenescer. Ou seja, há um manancial de ideias e de coisas para fazer que os fundadores, orgulhosos da fundação das suas associações, devem continuar a sentir orgulho, devem continuar a pertencer
a essas mesmas associações, por isso há os sócios, os presidentes eméritos. Eu, quando vivi nos Estados Unidos, e vivi 12 anos nos Estados Unidos, as associações portuguesas lá tinham presidentes eméritos, ou seja, eram aqueles homens que tinham fundado as associações e que a seu tempo tinham largado e dado lugar a gente mais nova para prosseguir a sua ideia, o seu trabalho, tornando-se o presidente emérito. E eu acho que, nesse sentido, o Luxemburgo tem que, mantendo as estruturas e mantendo o tipo de atividade, que não é propriamente a vossa, porque a vossa, de facto, é uma atividade única aqui no Luxemburgo, direi, juntamente com mais um outro, mas são mais pequenos, eu acho que é preciso rejuvenescer o movimento associativo, trazendo sangue novo. Se não o fizerem, qual vai ser o resultado? Ou eu muito me engano, e também me engano, mas acho que aqui não me vou enganar, ou eu muito me engano, ou essas associações a prazo morrerão, desaparecerão e o seu espólio e a sua herança será perdida, será esquecida. E isso é minha obrigação, não deixar que aconteça. E esse debate, essa situação aqui no Luxemburgo reflete-se noutros locais. Claro. Enquanto o Bom Dia noticiamos regularmente o fim de associações. Por exemplo, na Alemanha, há 2 anos atrás, foi organizado um congresso, digamos assim, com associações em que falavam da morte do movimento associativo. Isso seria uma perda enorme, não é? Para a cultura portuguesa. Para já seria uma perda enorme para as comunidades portuguesas. Em segundo lugar, seria um fracasso da política de qualquer governo em Portugal em relação às comunidades portuguesas. Eu próprio, desde que aqui cheguei, e por causa da pandemia, tenho, por diversos meios, chamado a atenção para a necessidade de alguma maneira, se encontrar formas de apoiar as associações, sobretudo as associações ligadas a questões como a pandemia, de caráter mais humanitário, de caráter mais social. Portugal também não está numa boa situação, portanto, todos estamos a sofrer. O pequenino sofre mais que o grande, digamos assim, mas seria uma perda enorme para a comunidade e para Portugal que o movimento associativo desaparecesse. Claro. Nós temos aqui um abraço do Joaquim Prazeres para o Rolo e para o Ricardo. Muito obrigado, Joaquim Prazeres. E o Nelson de Carvalho, Ricardo, não sei se sabes quem é, que te pede um autocolante do Bom Dia que lhe deves há muito tempo, diz ele. Sim, já faz alguns anos. Fica então prometido o autocolante. Novamente. Ricardo, o que está a dizer o Sr. Embaixador é que as associações têm dificuldades e que neste período de pandemia tiveram também. O Bom Dia vive como? Podes explicar como é que o Bom Dia funciona? O Bom Dia funciona... Eu acredito que o Bom Dia é uma prova viva de como o jornalismo associativo consegue sobreviver. E consegue até sobreviver a uma crise pandémica como aquela que vivemos atualmente. O Bom Dia conta atualmente com uma rede de uma centena de colaboradores. Eu não os conheço pessoalmente todos. Eles estão espalhados por todo o mundo. Eu nunca fui ao Brasil encontrar alguns, aos Estados Unidos, ao Canadá. E gostaria um dia de ter essa oportunidade. E aproveito a ocasião também para desejar uma boa continuação a todos eles. Isto, sem eles, não seria possível. Jornalismo associativo. E ainda bem que eles colaboram voluntariamente com este projeto. Isto é a prova que é possível. Depois já há apoios de que falava o Sr. Embaixador, apoios do Estado português que têm apoiado as associações também. Exatamente. E o Bom Dia há 3 anos que tem criado alguns projetos, tem desenvolvido alguns projetos como a criação de clubes de cinema português aqui nos países que cobrimos, projetos da divulgação de Portugal, da sua cultura, dos seus serviços, dos seus produtos, também projetos de caráter mais cultural. E o Bom Dia, alguns destes projetos foram inclusive apoiados pela DGACCP, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e que nos permitiu criar coisas diferentes, criar coisas modernas e tentar estar sempre em evolução. Portanto, além disso, há o problema tecnológico, porque hoje em dia, quando se está online,
é preciso estar sempre atento a esta evolução. Falavas há pouco do Facebook ser mais recente, mas o Facebook está sempre a mudar as regras, a mudar as coisas, as formas de funcionamento, e portanto é preciso fazer essa, e agora falta uma palavra, essa veia tecnológica em francês, esse technological watch, não sei como é que se diz em português agora. Exatamente, temos de estar sempre a par do que se passa a nível de inovação tecnológica e somos a prova, acredito disso, porque nos fomos tentando adaptar ao longo do tempo a todas essas inovações, tentar jogar com as redes sociais, quando poderíamos ter sido canibalizados por elas, e isto é uma prova de sucesso. Bem, e estamos aqui em direto também na página do Facebook, onde as pessoas nos estão a seguir. Eu ia só deixar uma última palavra ao Sr. Embaixador, porque eu acho que esperaria mais, e com a sua vasta experiência como diplomata, esperaria mais atividade associativa no Luxemburgo do que aquela que encontrou, ou é mais ou menos aquilo que conheceu noutros países? O sítio onde eu encontrei mais atividade associativa foi nos Estados Unidos. Porquê? Porque nos Estados Unidos há muito dinheiro. E não se fazem omeletes sem ovos, não é? E não se fazem omeletes sem ovos. Eu quando digo o que disse, quando disse o que disse a propósito do movimento associativo português aqui, não o disse para o criticar, disse-o para o alertar e disse-o para tentar convencer para a necessidade da mudança e do rejuvenescimento. Obviamente que sem dinheiro não se consegue fazer muita coisa. Naturalmente que o Estado português ajuda algumas associações, e não é só o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério do Trabalho e da Segurança Social também ajuda. Há programas comunitários que depois são distribuídos pelos diferentes ministérios setoriais em Lisboa. São verbas comunitárias que financiam esses programas, que valeria a pena também dar uma olhadela. Eu, se fosse dirigente associativo, olharia para essas verbas, mas lá está, aí é preciso que as associações tenham competências para se candidatarem a projetos que às vezes são complexos, cujas candidaturas, o preenchimento das candidaturas é complexo. A vigilância e a monitorização desses projetos é enorme. Eu não sei se as associações estão habituadas a ter esse tipo de contabilidade ou de ir ao pormenor, por exemplo, para saber o que é que são despesas elegíveis num determinado momento. É complicado. Eu vou interromper, mas se me permite, porque falámos há pouco das empresas, que há empresas que têm dificuldades também de se alargarem, de se expandirem. Isto que está a dizer é a mesma coisa no âmbito associativo. Exatamente. No Luxemburgo existe uma confederação que neste momento está a passar um momento conturbado, digamos assim, mas talvez essa confederação pudesse ter esse papel de ajudar as associações a irem mais longe e a candidatarem-se a projetos, seja em Portugal, seja a nível europeu. Não tenho qualquer dúvida, mas acho que essa confederação tem que, para já, sanar os problemas internos que tem, porque não vale a pena dar um passo deixando para trás coisas por resolver. Sou totalmente a favor e apoiarei essa confederação sempre que para ela for chamado. Até hoje ainda não fui. Mas, enfim, acho que essa confederação pode ser importante para conjugar e criar massa crítica para apresentar projetos. Seria uma das competências dessa confederação. Julgo, aliás, que no passado já o fez. Mas o que eu penso mesmo é que tem que haver mais união entre as associações. É uma coisa que eu não encontrei nos Estados Unidos, onde eu tenho 12 anos de minha vida, é que eu aqui noto que as associações têm dificuldade em darem-se entre elas. Não há, digamos, a tendência para a crítica é maior do que a tendência da união. E eu acho que nós temos que caminhar para nos unirmos para a defesa dos nossos interesses enquanto comunidade estrangeira residente no Luxemburgo, para a defesa da identidade nacional, e não é a identidade nacional bacoca, porque eu admito perfeitamente que lusodescendentes possam fazer parte das associações. Ou lusófonos, cabo-verdianos, por exemplo. É preciso ter um bocadinho o espírito aberto para perceber que hoje em dia
uma associação não pode ser exclusivamente uma coisa de certo e determinado número de pessoas. Tem que abrir as portas, tem que ir para fora, tem que procurar mais e melhor. Eu vou abrir uma porta porque o Ricardo Silva foi durante muitos anos também presidente de uma associação que se chamava Os Bracarenses. E os bracarenses não tinham só membros de Braga. Portanto, é essa abertura de que está a falar, não é? É exatamente isso. Exato. Até era muito difícil, e sobretudo no domínio do desporto e do futebol, de conciliar isto, porque nós, na sede dos bracarenses, nesta associação, não contávamos apenas com adeptos do Braga, e se calhar até eram uma minoria. Mas tentámos coexistir, coabitar e, sobretudo, continuar a desenvolver coisas em conjunto. Pronto, e gostei quando o Sr. Embaixador salientou que as associações têm de trabalhar mais em comum, porque têm muitos aspectos, muitas dificuldades que todas elas atravessam, que se calhar a União poderia ajudar. Ricardo, nessa associação Os Bracarenses, que agora neste momento não diriges, mas continuas ligado a ela, vocês sentiram muito a pandemia porque vocês viviam sobretudo de uma sede, de um café, de um restaurante, não é? Nós sobrevivíamos sobretudo graças a eventos gastronómicos. Tivemos a sorte de ter as contas positivas, de ter uma boa contabilidade que nos permitiu aguentar durante o tempo de pandemia, mas não seria eterno. Portanto, 1 ano foi possível, 1 ano e 3 meses, mas acredito que se isto tivesse durado 2 anos, o que acredito que não chegaremos a 2 anos, que seria muito difícil resistir. E acredito que outras tiveram este problema. Pois. Muito obrigado, Ricardo. Nós temos aqui vários comentários. Obrigado. Temos aqui a São Gonçalves, que escreve regularmente no Bom Dia, que diz muitos parabéns. Temos também pessoas a dizerem boa sorte. E eu deixo também um apelo a quem nos está a seguir nas redes sociais. Podem colocar as vossas questões, podem colocar questões ao embaixador António Gamito, que estará aqui connosco até ao final desta emissão, para comentar ou responder aquilo que desejarem. Muito obrigado, Ricardo Silva. Muito obrigado, Sr. Embaixador, por esta troca sobre o mundo associativo. Vamos voltar lá fora, ao exterior daqui da residência oficial em Luxemburgo, e vamos ouvir de novo mais um espaço musical com a Susana Magalhães e o Pedro Breio.
Muito obrigado, Susana Magalhães e Pedro Brey. Nós agora vamos ter um momento muito especial, vamos ter declamação de poesia, vamos ouvir aqui 2 poemas alusivos ao 10 de junho, que vão ser declamados pela Isabel Pascoal, que é uma das fundadoras de um projeto muito interessante aqui no Luxemburgo, a Livraria Pessoa. Isabel Pascoal vai então dizer-nos 2 poemas neste 10 de junho. Olá a todos, muito obrigada pelo convite e um feliz dia de Portugal a todos. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. De Camões. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança, todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de amor espanto, que não se muda já como se ia. O teu olhar, flor bela espanca. Passam no teu olhar nobres cortejos, frotas, pendões ao vento sobranceiros, lindos versos de antigos romanceiros, céus do Oriente em brasa como beijos. Mares onde não cabem teus desejos, passam no teu olhar mundos inteiros. Todo um povo de heróis e marinheiros, lanças nuas em rutilos lampejos. Passam lendas e sonhos e milagres. Passa a Índia, a visão do infante em Sagres, em centelhas de crenças e de certeza. E ao sentir-te tão grande, ao ver-te assim, julgo, amor, julgo trazer dentro de mim um pedaço da terra portuguesa. O teu olhar, flor bela espanca.
Continuamos esta emissão especial de comemorações do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas no Luxemburgo. Tivemos, depois de ouvir 2 poemas por Isabel Pascoal da Livraria Pessoa, mais um excerto musical com o Pedro e a Susana. Eu vou só acompanhar também, vamos acompanhando nas redes sociais alguns dos comentários que nos vão chegando. Temos o Luís Galveias, que é também uma das pessoas que está por trás deste projeto de Livraria Pessoa, que nos está a acompanhar. O Luís não podia estar aqui connosco hoje, também porque estamos limitados em número de pessoas por causa da pandemia. O Luís Galveias diz impecável, parabéns pela sessão de hoje, Sr. Embaixador, e diz também parabéns ao Bom Dia pelos 20 anos. E temos também aqui, o Ricardo já não está aqui connosco, o Ricardo Silva do Bom Dia, mas temos aqui a mãe dele a dar-lhe os parabéns e a dizer venham mais 20, portanto a mãe apoia, o Ricardo pode ficar tranquilo que a mãe apoia para ele continuar. E a São Gonçalves, que também faz parte do projeto Livraria Pessoa, a dizer bravo Isabel, és uma excelente declamadora. Já sabíamos todos, a Isabel é que parece que tinha um bocado de receio, mas correu muitíssimo bem. Agora, vamos voltar aqui à conversa nesta sala, aqui na residência, e temos aqui 2 convidados, uma convidada e um jovem convidado, ilustres, que estão aqui porque o Sr. Embaixador António Gamito insistiu, achou que os queria ter aqui hoje. Sr. Embaixador, diga-nos porquê que ninguém nos ouve. Bem, a verdade verdadeira é esta. Eu, quando conheci aqui a Catarina, o marido e os filhos, eu pensei assim, olha, gente normal. e pensei um pouco também na minha família. Gente normal dentro daquilo que é o nosso conceito de normal, o meu conceito de normalidade. E pensei um pouco da minha família e achei que tínhamos coisas em comum. Por outro lado, acho que a Catarina, e por aquilo que eu fui sabendo da Catarina, é uma mulher com uma força extraordinária. Eu respeito enormemente isso. É mãe. Tem um marido também extraordinário. Tem ali o Luís, que eu adoro, que já conheço há algum tempinho. E aqueles olhos azuis dele fazem-me lembrar o mar que me falta tanto aqui em Portugal. São verdes. Também o mar é verde às vezes. e por outro lado, sobretudo para significar o trabalho que das mulheres neste mundo, que é um mundo ainda ingrato para elas, em vários aspectos. Se eu começasse a enumerar esses aspectos, isto nunca mais acabava. Mas a igualdade de género é uma coisa que fica muito bonita no papel, mas que está muito longe ainda de se conseguir, e por toda a força que a Catarina tem dado aqui a determinadas lutas e determinados projetos, que eu, embora não apareça, me sinto simbolicamente sempre ao lado dela. E por isso achei que era preciso trazer, por estas razões todas, e pela juventude que ela também representa, e talvez por eu estar a ficar velho, a juventude, para mim, que é o futuro, significa muito. Achei que ela hoje merecia estar aqui no Dia de Portugal a representar o que ela é. Portanto, para quem não percebeu, nós temos aqui connosco a Catarina Salgueiro Maia e o filho, o Luís, que tem olhos verdes. E que se chama Martim. Pois, e eu exatamente... E que se chama Martim, mas ele disse-me que era Luís uma vez, enganaste-me. Eu agora acompanhei e conheço o Martim e disse Luís também, mas engatei. Ele é que me enganou, ele uma vez disse-me que era Luís. Mas vamos então... Foi ao pé dos frangos. Portanto, Catarina, o que é para ti o 10 de junho? Nós estamos aqui nesta cerimónia, é o Dia das Comunidades, é o Dia de Camões. O que é que porque é um dia de muitas coisas, o que é que nesta lista a ti te fala quando pensas no 10 de junho? Bem, até emigrar, o 10 de junho era o Dia de Portugal, obviamente, não é? Quando era miúdo era feriado. Boa, não há escola. É a realidade. Nós, quando somos miúdos, não sabemos ao certo o que é que são os feriados, mas não há escola, está muito bom. Desde que emigrei há 10 anos e qualquer coisa, comecei a dar um bocadinho mais de valor às datas portuguesas. Porque acho que só quando estamos fora é que conseguimos perceber o que cada uma delas representa. Ou tentamos saber o que é que cada uma delas representa. E sendo o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, acho que nos engloba a todos. Não é? Cá não é feriado, obviamente, no Luxemburgo,
mas o facto de termos um dia dedicado também a nós, que estamos cá fora, acho que é muito importante e é representativo da importância que nós também temos para o nosso país. Acho que ele não deve saber o que é o dia, mas podes-lhe perguntar. Martinha, então diz-me lá o que é que tu sabes que é este dia 10 de junho, a tua mãe preparou-te antes de vir para aqui, como é que isso foi? Não? Não. Não? Pronto. Então, o 10 de junho, se calhar é o senhor embaixador que vai explicar ao Martinho o que é o dia 10 de junho. É a pessoa indicada para o fazer. O dia 10 de junho é o dia em que Portugal comemora a sua identidade. O poeta Camões, que contou a nossa história e lembra todos aqueles que, por uma razão ou outra, condições económicas, situações políticas, tiveram que sair do país para poder ter uma vida melhor, mas que levaram o país sempre no coração porque deixaram sempre família nesse país de onde partiram. E a tendência, até há bem poucos anos, era sempre de retornarem. Agora nem sempre retornam, até porque fazem as vidas com outras pessoas depois noutros países, mas Portugal fica-lhes sempre no coração. E esta história de meter as comunidades portuguesas, que é uma coisa que aparece a seguir à democracia, com Portugal e com Camões, tem a ver com uma coisa. A nação é uma só. Os portugueses são só uns. Os portugueses são todos iguais. Ou deviam ser todos iguais. E daí o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. É para dizer que os portugueses são todos iguais. Os que estão cá, os que estão lá. E tu sentes-te português, Martim? Estando aqui a viver no Luxemburgo? Sim. Sim. Mas tu andas na escola, falas luxemburguês, falas francês, falas essas coisas todas já? Sim. Sim. E continuas. E como é que falas em casa lá com a mãe Catarina? Como é que tu falas? Em que língua? Em português? Em sempre? português. Sim. E depois sais, chegas à escola e mudas o chip e falas outras línguas. Vai para luxemburguês, alemão e francês. E o que é que tu gostas mais de fazer na escola? Na escola, não em casa a jogar jogos, não. Na escola mesmo. Eu gosto de estudar e fazer educação física e essas coisas todas. Sim? Sim. E tens muitos amigos. Os teus amigos são de que países? Ou tu sabes de que países eles são ou nem ligas, se calhar? Eu sei. Sabes? São 2 de Portugal, um da Turquia e outros 2 que vêm do Montenegro. Do Montenegro. Muito bem. Então, se tu tens amigos de países onde tu nunca foste. Sim. E eles, se calhar, também nunca foram a Portugal. Já foram. Já foram? Já conhecem. Eles já conhecem Portugal. Sim. Muito bem. Então, Catarina, vais ter que levar à Turquia e a Montenegro para ver a terra dos amigos. Muito bem. E esses teus amigos, vocês falam em que língua, então? Qual é a língua em que vocês falam quando estão na escola? Luxemburguês. Muito bem. Catarina, e como é que é em casa? Há bocado estivemos aqui a falar no início desta emissão com uma família e com a professora Mónica, que é adjunta da coordenação de ensino, e falávamos da dificuldade das línguas. Como é que é depois em casa ajudar um miúdo que chega à casa e diz: "Oh mãe, ajuda-me aqui em alemão"? É pegar no telemóvel e ligar para a filha da AME e dizer: ajuda ao Martim, se faz favor. Porque tu não falas alemão. Porque eu não falo alemão. Eu consigo ajudar no francês e na matemática, mas no alemão, normalmente, eu peço ajuda do público, como eu costumo dizer. Mas às vezes depois trago-se em português e Sim. essas coisas. Sim? Então a mãe até te ajuda nisso. Muito bem. Ok. Ensinei-o a usar o Google Tradutor. Não devia dizer isto, Portanto, pois não? Mas isto é um desafio todos os dias, não é? Viver aqui neste país, sobretudo com estas línguas todas. Sim, e depois, tendo 2 em anos escolares diferentes, acaba por ser muito mais complicado porque tenho que gerir um 2º ano e tenho que gerir um 5º ano. Porque as matérias são completamente diferentes. A vontade de estudar deles também difere, porque ele é muito mais agarrado aos livros e aplicado do que a irmã. Oh, que grande elogio, Martim. Sim, Hoje sim. vais sair daqui... Aliás, ele tem uma capacidade de captação muito... Eu não devia dizer isto, mas superior à da irmã. A irmã precisa de trabalhar mais do que ele. Portanto, eu tenho que conseguir gerir isso tudo, para além do terror mais novo que anda lá em casa e do terror mais velho que também anda lá em casa, não é verdade? E que estão, se calhar, a ver-nos.
Eu gostava mais uma vez de chamar a atenção de quem nos está a seguir que podem colocar questões aos nossos convidados, inclusivamente aos mais pequenos. A questão que eu agora queria colocar era, vocês vivem numa cidade, em Esch-sur-Alzette, que é a segunda cidade do país e que é uma das cidades com mais portugueses e até mais internacional, se calhar, com mais misturas. E, portanto, tu disseste, Martim, uma coisa engraçada, é que eu estava à espera que me dissesses que tinhas um amigo luxemburguês, mas, pelos vistos, não. Assim, nos teus grandes amigos não tens. Eu tinha tens? 2. Tinhas 2? Eram gêmeos. A sério? Só que agora já foram para outra classe e eu já não os vejo. Ah, ok. Pronto, também tinhas amigos luxemburgueses. Fico mais tranquilo que há luxemburgueses no Luxemburgo. Sr. Embaixador, falamos disto há pouco, não é? Esta dificuldade, estes problemas e a dificuldade também de se integrar. Mas, como disse, e muito bem, estes miúdos são esponjas e, portanto, o Martim chegou aqui e fala estas línguas todas e está tudo bem. É o resultado das gerações. Se eu chegasse agora ao Luxemburgo e fosse falar, ou me pusessem a estudar, ou, por exemplo, quando eu cheguei à Bélgica, tinha 30, a Bruxelas tinha 30 e poucos anos. Pensei que tive a presidência portuguesa de 2000 para trabalhar, não me dava tempo nenhum, mas tentei aprender flamengo. Está claro, com 39 anos eu não consegui já aprender o flamengo. Hoje, com 60 a aprender luxemburguês, eu dava um tiro na cabeça porque não conseguia, com certeza. Isto é um fenómeno geracional, porque se para nós, hoje, é mais difícil aprender essas línguas, nós falamos o francês, falamos o inglês, percebemos o espanhol melhor que os espanhóis percebem o português, e por aí fora. Mas, se passando um bocadinho deste nível, eu acho que já é só a vossa geração é que pode chegar lá, ou então, com muito esforço, a geração acima de vocês. E é preciso, e é por isso que é preciso explicar, nomeadamente aqui às autoridades luxemburguesas, que os fenómenos geracionais, é preciso dar tempo ao tempo, e que os fenómenos geracionais são muito importantes, sobretudo também na matéria do ensino e do emprego. Porque isto não se põe só no ensino, põe-se também na área do emprego. E, portanto, é esse o meu trabalho, e é esse o trabalho que tu fazes na escola todos os dias. Sim. E que a tua mãe também faz, que eu sei que ela faz. E olha, é para ti, achas que é difícil a escola? É mais difícil para ti do que para os teus amigos luxemburgueses ou de outras nacionalidades, ou é tudo igual? Eu acho que é tudo igual, sim, mas eu gosto muito. Uhum. Muito bem. E então, a mãe já disse que tu te desenrascas muito bem, portanto está resolvido. Para ti aquilo é facílimo, não é? Sim. E olha, e quando não estás na escola, conta-nos lá, o que é que tu fazes? Chego a casa, às vezes até peço à minha mãe para ir lá para jogar com os meus amigos, para alguns lugares, e depois fico a brincar com a minha irmã mais nova e com a minha do meio. Muito bem. E aí fala também uma coisa, porque eu tenho a informação, sabes que eu sou jornalista, de que tu gostas de jogar jogos. Sim. Jogos de vídeo, jogos de computador e tal. Então conta-nos lá isso. Qual é o teu jogo preferido? CSGO. Ah, ok. É um jogo de 2015 que eu jogo desde há 2 anos. Muito bem. E és bom nisso? Sim. Um dia desses vamos jogar, que eu também sei jogar esse. Tu sabes, Martim, eu queria agora que tu me falasses uma coisa, porque tu sabes que tens um avô muito conhecido. Sim. Não é? Queres-nos explicar quem era o teu avô? Às pessoas que nos estão a ver, porque neste momento há muita gente a ver-nos, muitos miúdos como tu, e eu queria que tu explicasses à tua maneira quem era o teu avô. Um senhor que se chamava, ficou conhecido como o Capitão Salgueiro Maia. Sabes contar-nos quem era o teu avô? O meu avô era um guerreiro. Que ele... Ok, não consigo dizer isto, eu vou começar a chorar. Pronto, então não nos vais dizer. Sr. Embaixador, quer-nos dizer quem era Salgueiro Maia? Foi o homem que arriscou tudo, que se pôs à frente de um tanque, que convenceu a oposição militar a desistir, que subiu à Rua do Carmo e recebeu a rendição de um regime podre, que durou 48 anos, e sem derramar um tiro,
e que teve a humildade de regressar à sua vida, e foi reconhecido tarde demais. O que ele fez e a humildade com que o fez e a coragem com que o fez foi reconhecida tarde demais pelos portugueses. E mais tarde fizeram aquilo que deviam ter feito, tarde demais, repito, mas é um homem que eu tinha 14 anos no 25 de Abril, é um homem que eu não me esqueço que vivia no Estoril, apanhava no comboio e ia para o meio da Maralha, e estive no Largo do Carmo, eu, miudinho, com outros amigos meus miudinhos, e estive lá no Largo do Carmo e lembro perfeitamente do avô do Martim. E é para mim, mais do que muitos outros que hoje podem ser considerados ícones da Revolução do 25 de Abril, Salgueiro Maia, para mim, foi verdadeiramente um dos grandes ícones do 25 de Abril. Catarina, eu não sabia que ele se emocionava. Eu também me emociono quando falo do meu avô, mas o meu avô não foi um guerreiro. Como é que tu geres também esta, no fundo é uma pressão, e vê-se aqui na reação do Martim? Eu sempre fiz questão de lhes falar no avô e na data em si, não só no avô, porque não foi só o avô que fez a Revolução. Normalmente ele fica bem pior que isto, só para que conste. Talvez por ele sentir o reconhecimento que há em relação ao avô e ele saber a importância que o avô e todos os outros capitães de Abril tiveram, ele sente um bocadinho esse peso. E como, ele não conheceu o avô, obviamente, o meu pai faleceu há 29 anos, mas ele sempre esteve muito presente lá em casa. Nós sempre fizemos questão que ele estivesse muito presente lá em casa e que ele soubesse também quem era o avô para além da história. Portanto, é como se ele tivesse conhecido o avô. Ele acabou por conhecê-lo sem o conhecer pessoalmente. E como eu também fico, se calhar por ele também sentir que eu fico um bocadinho mais fragilizada quando toco neste assunto, ele toma um bocadinho as minhas dores, por assim dizer. Pronto, e depois ficamos sem Martim. Catarina, quando eu te conheci, eu tinhas acabado quase de chegar ao Luxemburgo, lembro-me que a tua chegada aqui foi até utilizada por muitos, até por partidos políticos, para dizer isto é onde chegou Portugal. Porque a filha de Salgueiro Maia tem que emigrar. Sentias isso? Sentias essa injustiça? Não, porque eu não emigrei por razões políticas. Pronto. Eu ainda há bem pouco tempo disse isto. Eu não emigrei por partido político nenhum. Eu não emigrei porque o partido que estava no poder era contra os meus ideais. Nada a ver. Eu emigrei porque na altura o pai dos meus filhos emigrou e o Martim era bebê e nós acabámos por vir uns meses depois. Portanto, não foi nada por politiquices. Não foi. Da mesma maneira que também não, na altura falou-se nisso e também não concordo que agora apontem o dedo, por exemplo, eu ser empregada de limpeza. Como vi há pouco tempo um post no Facebook, ao ponto que Portugal chegou que a filha do capitão Salgueiro Maia é empregada de limpeza. Não cometo crimes. Não cometo. Pronto, claro, não. Claro. Não faças isso, não cometo. Martim, nós temos aqui vários comentários no Facebook. Eu sei que tu me estás a ouvir, eu sei que estás emocionado, mas temos aqui pessoas a dizer que estão a chorar em casa. Portanto, olha, é normal. Está bem, Martim? Sr. Embaixador, portanto, isto é... a nossa imigração é feita, digamos, de pessoas como a Catarina, de pessoas que não têm nome e de pessoas que imigraram tendo cursos superiores e de pessoas que emigraram não tendo feito estudos nem nada. Portanto, é essa a realidade também do Luxemburgo, o país onde agora está, não é? Para mim, são todos iguais. Tenham curso superior ou sejam empregados de limpeza. A Catarina é empregada de limpeza, coordenadora, julgo, num lar, das limpezas de um lar, acho eu. No entanto, faz entrevistas no Bom Dia. A ministros. A ministros. A candidatos a Presidente da República, a minha amiga Ana Gomes, por exemplo, minha amiga e minha colega. E
Eu não faço diferenciação nenhuma entre as pessoas, porque elas são mais educadas ou menos educadas, ou porque isto ou por aquilo. Não é. A única diferença que faço em relação às pessoas é quando elas são vaidosas, têm inveja e são ignorantes porque querem. Isso é explosivo para mim. De resto, todos os portugueses para mim são iguais aqui no Luxemburgo. Tenho tido a sorte de conhecer gente extraordinária, uns que hoje aqui passaram, outros que não puderam passar e que passarão quando a pandemia se for e voltamos àquela enchente tradicional de 2019. Aquela enchente tradicional de 2019, a enchente de 2019 que não era tradicional, a enchente tradicional que não era 2019, porque eu gosto de estar com as pessoas, eu sou uma pessoa sociável, gosto de estar com as pessoas, gosto de conhecer os problemas das pessoas, gosto, se possível, tentar ajudar as pessoas a resolver os problemas, tenho o meu código de valores e o meu código de princípio que não abdico, e para mim, como eu disse, juntar as comunidades portuguesas ao Dia de Portugal é dizer a simples mensagem de que, assim como o Presidente da República é o Presidente de todos os portugueses, o Dia de Portugal é de todos os portugueses. Os que vivem em Portugal, os que vivem na Madeira, os que vivem nos Açores, os que vivem no Luxemburgo e noutras partes do mundo. E todos neste dia se devem sentir ligados à sua pátria. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Obrigado, Catarina. Eu deixo-te uma última palavra para terminares aqui esta presença aqui nestas comemorações do 10 de junho, depois do que nos disse o Embaixador António Gamido. Primeiro quero agradecer ao Sr. Embaixador por mais uma vez marcar esta data, mais uma vez, nos moldes completamente diferentes, porque continuamos limitados. Quero agradecer-lhe tudo o que tem feito pela comunidade portuguesa aqui no Luxemburgo. E apesar de, como o Sr. Embaixador disse, não gostar de se andar a mostrar por todo lado, nós sabemos que está sempre lá. E sabemos que está sempre a cuidar de nós e a zelar pelo nosso bem-estar também aqui. Para aí, daqui a bocado estou a chorar. Não, já chega. Ao Martim, daí, ao Raul. Ao Raul, acima de tudo, quero-te dar os parabéns pelo bom dia, do qual eu também faço parte, mas os parabéns são principalmente para ti e para o Ricardo, que são, como eu disse hoje no Facebook, são os pais do bom dia. O pai e a mãe, vocês entendam-se. Quero-vos dar os parabéns. Quero-vos agradecer por nos darem a oportunidade de fazer parte do Bom Dia. Porque eu sei que não é fácil aturar-nos a todos. Nós somos 2 bondianos lá em casa e eu sei o que custa. Continuem a informar-nos tão bem como têm feito, a dar-nos matérias e a deixarem-nos ganhar asas e voar também. Porque para mim foi muito difícil para mim fazer estas emissões e o Raul sabe. Andei anos a tentar convencer a Catarina Salgueiro Maia, a filha de um guerreiro, a fazer uma emissão porque ela dizia: eu não sou capaz. Ela é uma guerreira. Eu não quero, mas ela é uma guerreira. Não, mas tenho que te agradecer a ti também, porque deixaste-me expandir. E eu tenho as minhas ideias loucas e tu dizes amém às minhas ideias loucas. E às vezes nem eu sei porque é castanho, mas tu acreditas em mim e isso é importante. Pronto, e fica aqui, a Catarina Salgueiro Maia está às terças-feiras às 21 horas de Lisboa, 22 do Luxemburgo, sempre em direto no Facebook, no YouTube do Bom Dia, com a sua emissão que se chama Bom Dia no Feminino. Muito obrigado, Catarina, muito obrigado, Martim. Desculpa lá pelas minhas perguntas difíceis, mas é assim, os jornalistas são terríveis, colocam questões muito chatas. E muito obrigado por este bocadinho aqui, Sr. Embaixador. Nós vamos voltar lá fora para um pouco de música com a Susana Magalhães e o Pedro Breio.
Muito obrigado, Susana e Pedro. Nós voltamos aqui ao interior da residência para terminarmos esta emissão especial de comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. E agora estou aqui com o embaixador António Gamito, está aqui connosco também o Tomás Azevedo. Sr. Embaixador, este dia 10 de junho fizemos aqui um panorama da comunidade portuguesa, podemos dizê-lo. Tivemos aqui os professores, tivemos uma família, tivemos as empresas, tivemos as associações. Esta realidade que nós vimos, quem nos estivesse agora a ver de Marte, poderia identificar aqui, fazer aqui um mosaico do Luxemburgo? Não, poderia identificar Portugal. Porque Portugal é que é verdadeiramente um mosaico. O Luxemburgo é um mosaico, mas Portugal também é um mosaico. Diferente, porque naturalmente os portugueses são diferentes uns dos outros, mas o nosso país, pelo seu ethos universalista, por todas as paragens por onde andou, pelas relações que tem pelo mundo fora,
o nosso país é verdadeiramente um mosaico, e esse mosaico é um mosaico, eu diria mesmo, precioso no âmbito da União Europeia. Pena que, do ponto de vista económico, às vezes não tenhamos a força necessária para impor esse mosaico e os nossos valores, nos valores que são de todos, que é a Europa. Portugal está na presidência ainda, durante mais 20 dias, na presidência da União Europeia. Isto foi importante também para o posicionamento de Portugal na Europa e no mundo? O exercício da presidência, esta é a minha 4ª presidência. E verdadeiramente a presidência que me deu mais trabalho foi a primeira que fiz em Lisboa em 1992, foi a nossa primeira presidência, e a segunda em Bruxelas, na União Europeia, no ano 2000. A presidência nas embaixadas como o Luxemburgo não dão muito trabalho. O que é importante, se estejamos em Portugal, se estejamos em Bruxelas ou estejamos espalhados nas embaixadas pelo mundo, é aproveitar o exercício rotativo da presidência do Conselho da União Europeia para mostrar que Portugal tem competências e é capaz como os outros. Há gente na Europa que duvida. Eu espero que, depois de terem visto o que a nossa presidência fez, eu basicamente referia-me a 3 pontos, que aliás referi na minha comunicação. Nós tivemos que gerir e estabilizar o Covid, conseguimos-lo. Nós tivemos que ratificar os recursos próprios da União Europeia para permitir que a Comissão possa pedir dinheiro emprestado nos mercados para que a bazuca europeia que o nosso Primeiro-Ministro falou possa chegar aos países europeus. Para quê? Para fazer o relançamento da economia e voltar a criar emprego. E, em terceiro lugar, fizemos uma coisa que muito pouca gente gosta de mexer, que foi criar metas no âmbito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Isto quer dizer o quê? Mais formação profissional, melhores empregos, empregos de futuro, como empregos na área do digital e das transições, empregos verdes, das transições energéticas. Portanto, não deixar qualificar para permitir que estas pessoas qualificadas possam, efetivamente, ocupar os novos empregos, evitando o desemprego e a desqualificação dos nossos trabalhadores e, obviamente, a exploração que daí advém por parte de algumas entidades empresariais. Não todas, graças a Deus. E apesar, portanto, da pandemia, acha que a presidência conseguiu atingir resultados em domínios além da pandemia? A presidência, para além da pandemia, atingiu resultados importantíssimos para o futuro da Europa e de Portugal, para além da pandemia, como estes que eu lhe acabei de referir. Obviamente que grande parte dos países europeus não são ricos como o Luxemburgo. O Luxemburgo é o primeiro ou o segundo país mais rico da Europa, talvez o primeiro. Aquilo que eu acabei de dizer não é tão significativo se eu fosse luxemburguês ou estivesse a falar com um luxemburguês aqui, mas para os países como Portugal, para os países de leste, para os países do sul da Europa, é extremamente importante que se tenha conseguido todo este tipo de decisões que vão permitir a Portugal recuperar a sua economia e recuperar o seu emprego. Porque é a única maneira de Portugal poder voltar a ter uma situação no mundo diferente que lhe permita regressar com a sua palavra a sítios onde afinal acabou por não deixar de sair. Porque o secretário-geral das Nações Unidas é português, porque tivemos um presidente da Comissão português, o diretor-geral da OIM é o António Vitorino, que é um português. Mas aqui estamos a considerar os portugueses individualmente. Eu estou a falar de Portugal como um todo. Fala-se muito dessa diplomacia, da boa diplomacia portuguesa, que consegue colocar portugueses em lugares-chave como esses. Passa muito por aí, portanto, esse trabalho que vocês, diplomatas, fazem no dia-a-dia? Passa pela capacidade do candidato e pela qualidade que eu acho que Portugal consegue transmitir aos outros países
de que somos efetivamente imparciais, de que temos valores, de que temos competências e de que não estamos lá para competir com ninguém. Estamos para fazer trabalho. E também que Portugal tem uma presença mundial, não é? Através Portugal da língua, tem uma rede mundial que vem da sua presença colonial e antes dos descobrimentos. Aliás, eu tive a oportunidade de, em 2007, na terceira presidência portuguesa da União Europeia, fazer nos museus da Smithsonian, que, como sabem, é uma das maiores, um dos maiores museus do mundo. Tive a oportunidade de fazer uma exposição, por causa da presidência portuguesa, sobre os navegadores portugueses no período áureo da história do Império Marítimo Português, como o Karl Boxer dizia, mas o que hoje interessa mesmo a Portugal, voltando ao pequeno retângulo e integrado na União Europeia, é que nós não somos inferiores aos nossos parceiros da União Europeia, temos competências, temos é que saber gerir melhor o nosso presente e, sobretudo, acreditar mais no nosso futuro. E isso, para mim, é muito importante dizer no Dia de Portugal, porque me dá força para continuar. Sr. Embaixador, o que é que... Porque para quem está lá fora, para quem nos está a ouvir, muitas vezes não é muito claro aquilo que faz um diplomata hoje em dia. Pode-nos explicar, está aqui o Sr. Embaixador, está aqui o Tomás Azevedo, trabalham os dois no dia-a-dia na Embaixada, o que é que fazem das 9 às 5 ou das 9 às 9 ou os horários que às vezes são obrigados? O que é que... Sábados e domingos. E sábados e domingos, exatamente, porque eu suponho que não há horários, não é? Não há horários. Nós não temos horários. O Tomás trabalha no gabinete ao lado do meu, portanto, trabalhamos muito juntos nesse aspecto. Nem precisamos de telefone, porque eu tenho uma voz um bocado grossa e ele ouve tudo o que eu digo. Mas, brincadeira à parte, a tarefa de um diplomata é, antes de mais, de defender os interesses de Portugal no exterior, mas defender de uma maneira digna, de acordo com o direito internacional, respeitando os direitos humanos, a liberdade de imprensa, respeitando os valores que fazem parte da nossa democracia. O segundo, e ao defender os interesses de Portugal, é desenvolver a relação bilateral com o país onde nós estamos acreditados. O segundo é defender os interesses dos nossos imigrantes, das nossas comunidades portuguesas. E o Luxemburgo aqui é muito importante, porque a comunidade tem um peso grande em termos de número, e eu adoraria que esta comunidade, no futuro, com o passar das gerações, com pessoas como o Martim e os miudinhos e as miúdas, a miúdo e o miúdo que estiveram aqui no segmento do ensino e todos os outros que estão por aí fora, gostaria muito que essa geração tornasse consciência do seu peso e tomasse consciência de que tem direitos para exercer uma cidadania, seja ela qual for, e para poder projetar uma participação cívica, seja como português, seja como duplo nacional, seja como luxemburguês. Nós temos que respeitar as opções dos nossos imigrantes. E, em terceiro lugar, é defender os interesses económicos do Estado português, porque Portugal só poderá voltar a respirar melhor se as nossas empresas ajudarem e contribuírem para a recuperação de Portugal. E nós também estamos metidos nesse processo. Não fazemos negócios, eu pelo menos não faço, mas cabe-me a mim fazer o interface entre os interesses dessas empresas e os interesses, sejam públicos ou privados, do país onde eu estou acreditado. Eu, por exemplo, quando estava embaixador na Argélia, arranjei autoestradas para empresas portuguesas, arranjei portos de água profundas para empresas portuguesas e saí de lá muito contente por contribuir para esse volê. Eu diria que são basicamente estes três grandes pontos. Depois trabalhamos na diplomacia da segurança, é um bocadinho diferente, estamos mais vocacionados para uma área muito específica, muito técnica, muito complexa hoje em dia, porque mete agora a cibersegurança. Se trabalhamos para a área multilateral, temos o desenvolvimento sustentável, temos os conflitos congelados, temos
temos as guerras no Médio Oriente inacreditáveis, temos a fome, temos a falta de... o desrespeito pelos direitos humanos, né, em grande parte no mundo. Portanto, tudo depende das áreas onde nós somos colocados. No Luxemburgo são aquelas três: interesses do Estado português, interesses da comunidade portuguesa, interesses das empresas portuguesas. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Muito obrigado, Tomás Azevedo, por este momento final. Nós estamos aqui há 2 horas para comemorar o 10 de junho. Eu queria agradecer a todos que passaram por aqui, à enfermeira Filomena Costa, que passou aqui em mensagem de vídeo, a professora Mónica Bastos, que é coordenadora adjunta da Rede de Ensino de Português, também à família que esteve aqui, à família Teixeira, a Fátima, o Luís, a Beatriz, o Gonçalo, ao José Campinho, ao Ricardo Silva, à Isabel Pascoal, à Catarina Salgueiro Maia e ao Martim, que saiu daqui um bocadinho abalado e a culpa foi minha. Mas ele é um guerreiro. Mas ele é um guerreiro como o avô. E, claro, agradecer também a toda a equipa do Bom Dia e da EasyCast que tornaram possível isto e, sobretudo, aqueles que nos deram os melhores momentos, talvez, desta tarde, a Susana Magalhães e o Pedro Brei, com a música. Exatamente. E, portanto, vamos deixá-los agora com o hino luxemburguês e o hino português para encerrarmos. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Obrigado, sou e um feliz 10 de junho para todos os que estão connosco, que nos estão a seguir. seguir. E um feliz 20º aniversário. Muito obrigado.